Hoje eu quero trazer um vídeo um pouco diferente do que eu trouxe até agora. Na verdade, ao mesmo tempo que uma reflexão, um desabafo, um momento assim de descontração mesmo. Quero que seja um vídeo um pouco mais leve, sem tanto conteúdo, mas que te faça pensar, te faça realmente olhar para dentro, né? Como é que eu gosto muito de trazer a questão do autoconhecimento, eu acho que refletir sobre a vida, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, faz muito parte disso, né? Faz muito parte de quem a gente é. E eu acho que a gente está vivendo num momento, né, do mundo onde a gente se desconecta um pouco de quem a gente é. A gente está tão conectado o tempo todo, vendo a vida das pessoas, querendo viver como as pessoas vivem, achando que a vida de todo mundo é linda, né, nas redes sociais. E aí, às vezes a gente olha pra nossa e parece que só pra gente não dá certo, só pra gente nunca chega, só pra gente não acontece. E isso faz a gente se desconectar de quem a gente é. A gente se desconecta do presente, a gente se desconecta das pequenas coisas, das pequenas conquistas. Às vezes a gente esquece de olhar para aquilo que a gente já tem e a gente olha para aquilo que ainda falta, né? Então tudo isso ontem passando pela minha cabeça, eu decidi sentar e escrever. Então eu quero compartilhar esse texto com você e para você refletir aí também um pouquinho, né? Então hoje não vai ser um vídeo com conteúdo prático e nada disso, vai ser um vídeo realmente reflexivo, para você pensar assim como eu pensei. E no momento em que eu estava escrevendo, muitas coisas foram ficando claras. Então eu até te convido a fazer esse exercício, né? Escreve o que você pensa sobre o vídeo, assiste o vídeo e reflete, escreve sobre o que você pensa sobre essas questões que eu colocar aqui e chega à sua própria conclusão, né? Como você tá vendo a sua vida, como você tá levando e vivendo a sua vida. Então eu quero ler o texto, mas se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, né? Meu nome é Fernanda de Oliveira. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal e qualquer assunto aleatório que te ajude a evoluir, a crescer, a se desenvolver. E eu acho que refletir também faz parte do processo de autoconhecimento, né? Então se inscreve, ativa o sininho e vamos pro vídeo. Vamos lá. E se a vida não for sobre chegar, e sim nunca parar de continuar? Eu tava pensando, e se eu nunca chegar aonde eu quero chegar? Será que a minha vida não vai ter valido a pena? E se eu estiver sonhando com algo que talvez eu nunca alcance? Se eu pudesse ver, tipo aquele controle do clique, como que vai ser a minha vida no futuro? Será que eu insistiria em certas coisas? Mas e se eu não gostasse do que eu visse? Viver com esperança no futuro ou viver como se fosse o último dia da minha vida? Pensamentos perturbados e ansiosos, viver pensando sobre o futuro, no que fazer para construir o futuro. Isso às vezes me deixa exausta, cansada. Mas e se então eu me acomodar e pensar que a vida é só sobre isso? O que eu vou esperar do futuro? Nada? Então eu já poderia partir? A vida às vezes é muito doída e faz a gente ficar até um pouco desanimada. Vejo um vídeo para me inspirar e acabo me comparando. Vejo algo na internet para me ensinar e penso que eu nunca vou ser daquele jeito. Ou então, e se eu tivesse começado lá atrás? Hoje eu já estaria vivendo o que eu quero. Mas será? Quem me garante? O problema é que tentamos o tempo todo adivinhar e tentar descobrir os mistérios da vida e acabamos parando de viver e aprender com o processo. Processo, às vezes tão dolorido, mas ao mesmo tempo tão necessário. E se eu tivesse escolhido outra faculdade? Se eu tivesse ido para outra cidade? Se eu tivesse feito outras escolhas? Aí não seria eu. Ou melhor, eu seria
outra pessoa. Mas às vezes parece que é isso, que a gente queria viver a vida de outra pessoa, que não a nossa. De tão doloroso que possa ser esse processo, de tão desafiador muitas vezes. Viver em busca de melhoria, com esperança, é o que nos faz permanecer vivos. Temos sim que construir o nosso futuro hoje, mas não viver com a cabeça no futuro. Todos os dias plantamos e cultivamos uma sementinha. E cada vez que a gente desanima, procrastina, falha com a gente mesma, fala palavras destrutivas sobre nós, a gente mata essa sementinha. E o pior, atrasamos ainda mais o processo. É como se estivéssemos em busca da chegada e toda hora parasse para reclamar da pedra no caminho. Mas e se essas pausas forem parte do processo? Se ao invés de matar a sementinha com reclamação e desânimo, a gente olhasse para a paisagem e visse o quão lindo nós já estamos vivendo. Olhasse para trás e víssemos o quanto já avançamos. Realmente, talvez a vida não seja sobre chegar, ela seja sobre caminhar e aproveitar cada minuto, cada paisagem, cada estação que a gente passa, porque passa. E nós não vamos passar novamente. Aproveite a jornada, porque quando você chegar, você precisa se orgulhar e ter sido transformada ao longo do processo. Depois que eu refleti sobre isso e pensei em tudo isso, o quanto muitas vezes a gente para no meio do caminho para reclamar, para olhar o que está errado, para olhar o que está faltando, para olhar para o quanto ainda falta para chegar, que a gente esquece de olhar para tudo que já passou, para tudo que a gente já viveu, para tudo que a gente já aprendeu. Às vezes a gente vive todos os dias tão ansiosa pelo futuro que a gente nem sabe que futuro é esse, nem sabe que futuro que nós vamos construir, em que futuro nós vamos chegar. É claro que a gente precisa construir sim o nosso futuro hoje no presente, mas a gente precisa viver no presente. Não como se fosse o nosso último dia, talvez sim até, mas na expectativa de um futuro melhor, porque sem esperança a vida para de valer a pena. Sem esperança a gente morre, sem esperança simplesmente não tem mais um porquê, E pensando em tudo isso, depois que eu escrevi tudo isso, eu fui fazer uma leitura e aí eu cheguei na seguinte passagem bíblica, que está lá em Provérbios 24, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. A nossa autoimagem, ela é determinante para a nossa vida. Se a gente se sente fraco, também nos posicionamos desse jeito diante das pessoas. O que pensamos sobre nós pode alavancar ou soterrar o nosso futuro. Mas a nossa força está em Deus e não em nós mesmos. Reconhecer que somos fracos, sim, sem a presença dele em nossa vida. Nos dias de angústia, peça a Deus para que esteja contigo e te fazer forte, assim como ele fez com Davi. Se você não sabe, ou se você sabe também, a passagem de Davi, quando Davi, tão pequeno, consegue destruir um gigante, Golias, com uma pedra. Aos olhos de todos, Davi não teria chance nenhuma. Davi era pequeno, Davi não era um guerreiro, ele era só um pastor de ovelhas. E ainda assim ele conseguiu. Por quê? Porque ele sabia onde estava a força dele. Ele sabia que a força dele estava em Deus. E ele sabia
qual era a imagem dele para Deus, e às vezes a gente se esquece disso. A gente se esquece de quem a gente é. A gente se esquece de quem Deus nos criou para ser. E aí nessa ansiedade, nessa angústia, nessa vontade de viver uma vida que a gente ainda não está vivendo, acaba fazendo a gente se esquecer da onde vem a nossa verdadeira força. Aonde a gente tem que verdadeiramente buscar a fonte inesgotável de força e de vontade e de fé e esperança num futuro melhor. Para finalizar, eu quero te dizer: não tenha medo, pois o Senhor é contigo e sua força vem dele. Se você chegou até o final desse vídeo, e se você se identificou com alguma coisa do que eu disse, eu queria que você parasse para refletir sobre quem é você, sobre onde estão os seus pensamentos. Para pensar se você está parando no seu processo de crescimento, de desenvolvimento, de construção da vida que você quer viver, para ficar reclamando das pedras no caminho, ou para realmente olhar a paisagem e aprender com o processo que você está vivendo. É muito importante. Pega teu caderno agora e escreve. Escreve quem você é, escreve sobre seus sonhos, escreve sobre aquilo que você almeja, aquilo que você busca, mas sem nunca esquecer quem você é, de onde vem a sua força, e aproveitar, verdadeiramente saborear o processo e a jornada, porque a vida não é uma linha de chegada. A gente sonha com algo que a gente chega, alcança e fala assim: poxa, mas nem era isso. Então a gente precisa aproveitar todos os momentos, sejam eles bons ou ruins, porque ambos vão passar. Era essa a minha mensagem para você hoje. Se esse vídeo fez sentido, curte, compartilha com alguém e deixa seu comentário se você gosta desse tipo de vídeo, né, nesse formato mais descontraído, né, mais quando eu realmente trago as minhas reflexões, porque isso foi realmente algo inusitado e não programado para um vídeo, mas se você gosta desse tipo de conteúdo, comenta aqui que eu posso trazer mais reflexões como essa. E se ele te ajudou de alguma forma, comenta sua reflexão aqui também, como esse vídeo pode ter chegado, como esse vídeo encontrou com você hoje. Se você precisava dessa mensagem e se ela fez sentido para você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.